que acendesse as luzes. Pastor Cô, quando esteve aqui há 2 anos atrás, falou: igreja, luz não pode ficar sem luz. Amém? Pedi para baixar também o meu microfone aqui no retorno, senão vai dar microfonia. Quem orou comigo para que tivesse a banquinha de churrasquinho? Viu? Deus responde as orações. Nós estamos chegando no começo do fim. Último mês do ano. Como o seu coração está chegando nesse período? Último mês do ano. Esse ano que parecia que não ia acabar, está acabando já. E eu queria te fazer 3 perguntas. E eu queria te desafiar a escrever essas respostas. Então, escreve na sua Bíblia, para que o ano que vem você leia novamente. Abre o bloco de notas do seu celular. Escreve no bloco de notas do seu celular e coloca um lembrete ali. Às vezes a gente olha o Antigo Testamento e não presta atenção num detalhe. Você já prestou atenção que todas as vezes que Deus se movimentava no meio de Israel, eles erguiam um altar? Todas as vezes. O mar se abriu, eles edificavam um altar. Deus desceu do céu e falou, eles edificavam um altar. Na nossa cabeça, a gente acha que o povo voltava ali para depois prestar culto a Deus e orar e fazer. E eles não voltavam ali. Mas ali era um marco. E todas as vezes que eles olhavam, eles lembravam que Deus havia feito alguma coisa. Por isso que eu quero que você anote essas respostas. E daqui a um ano, talvez no primeiro domingo de dezembro de 2024, você olhe para trás e preste atenção como estava o seu coração nesse dia. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Como ou algo, que Deus se movimentou na sua vida nesse ano que deixou você muito feliz? Algo que Deus fez ou algo que você vivenciou neste ano que Deus se movimentou na sua vida e que deixou você muito feliz? Escreve aí, te dá 2 segundos. Porque meu tempo de pregação de manhã é mais curto, não pode ter muito tempo. Algo que Deus fez na minha vida nesse ano que me deixou muito feliz. Segunda pergunta. Algo que aconteceu esse ano que deixou o meu coração muito triste. Que pesou no seu coração, que talvez levou você a dobrar os seus joelhos em oração e clamar ao Senhor, fez você chorar, algo que pesou na sua alma nesse ano. E terceira pergunta, e aí eu gostaria que você colocasse só uma palavra nessa resposta, mas qual a sua expectativa para o ano de 2024? Eu quero que seja um ano feliz. Eu vou falar para você qual foi a palavra que eu respondi essa semana enquanto preparava o sermão. Eu quero que o ano de 2024 seja surpreendente. Estou ansioso para ver o que Deus vai fazer. E sei que Deus sempre surpreende o nosso coração. Então responde aí. E aí, se você colocou na sua Bíblia, deixa marcado. Se você colocou no seu celular, no bloco de notas, depois você põe um lembrete. Se você não sabe como fazer isso, pastor Mateus é pastor da área de comunicação, ele está louco para te ajudar a fazer essas coisas. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 116. Nós vamos ler 3 versos. Salmo de número 116. Nós vamos ler 3 versos dessa canção.
A palavra do Senhor fala assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. O livro de Salmos é o livro de canções de Israel. Todas as vezes que você lê o livro de Salmos, você tem que ter isso em mente. Em algum momento da adoração de Israel, em algum momento em que eles estavam no templo, eles cantavam essas canções. Por isso que há sim profecias nos Salmos, há sim coisas que vão se cumprir, há profecias a respeito de Jesus no livro de Salmos, mas a gente não pode perder essa perspectiva, de que eram canções, o povo cantava essas verdades. Esse salmo tem algo muito especial, porque a gente não sabe quem escreveu esse salmo. Há 2 nomes, e qualquer um dos 2 nomes que você escolher como autor desse salmo é um bom nome. As pessoas falam que Davi escreveu esse salmo, porque Davi escreveu diversos e diversos salmos, e quando você lê ele todo, você percebe que há algumas coisas muito parecidas com os outros salmos de Davi, principalmente com os salmos que falavam a respeito do seu reinado. Eu, particularmente, eu tenho uma outra ideia. Eu já estou no grupo B. Eu acho que quem escreveu esse salmo foi um outro rei de Israel, chamado Ezequias. E se você lembrar quem é Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ele reina sobre Judá e ele é comparado, inclusive, a Davi. Não somente pelos feitos das mãos dele, mas porque é Ezequias que, no meio de toda a idolatria de Judá, ele fala assim: nós precisamos voltar a adorar o Senhor. Existe, uma passagem na Bíblia, quando o povo estava no deserto, eu não sei se você vai lembrar, que Deus ele ataca o povo com serpentes e víboras. Lembra dessa passagem? Lembra o que Moisés faz? Ele ergue uma serpente de bronze. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Os anos se passaram, e na geração de Ezequias, o povo tinha deixado de adorar ao Senhor e estava adorando essa serpente de bronze. E Ezequias então fala assim: não, vocês estão equivocados. E destruiu os altares e falou: nós precisamos voltar ao Senhor. E Deus se move na vida desse rei de uma maneira muito particular, porque ele manda o profeta Isaías conversar com Ezequias e dizer: você vai morrer. Prepara a sua vida, porque você vai morrer. Ele então ora ao Senhor, e antes do profeta sair de dentro do rei, do castelo onde ele estava, Deus fala para ele assim: volta lá, diz para Ezequias que eu vou dar mais um tempo de vida para ele. E aí Deus prova que havia falado, fazendo com que o relógio dele retrocedesse. É como se você olhasse para o seu relógio, agora são 15 para as 11, e seu relógio voltasse e fosse 25 para as 11. E Deus falou com esse rei. Como Davi tem muitos salmos, eu particularmente prefiro achar que esse salmo foi escrito por esse rei. Depois você lê em casa, depois você me manda uma mensagem e diz: pastor, eu acho que foi Ezequias, ou eu sou do time do Davi. Mas a gente vai falar nessa manhã sobre gratidão. Quando o dicionário define gratidão, ele fala que é o ato de uma pessoa a alguém que, quando ele está com o coração muito cheio de amor, que está com o coração muito cheio de gratidão por algum ato que essa pessoa fez em relação a ele. Quando nós falamos de gratidão a Deus, então nós vamos falar sobre atos que Deus fez na nossa vida, e isso leva o nosso coração a se derramar diante do Senhor com alegria. E nesse salmo a gente vê pelo menos 3 ideias a respeito de gratidão, que eu queria que você terminasse o seu ano pensando sobre elas. A primeira delas, que você vê no verso 12, é que um coração grato ao Senhor, ele é consciente dos atos de Deus na sua vida. Vamos ler o verso 12 de novo? Olha lá o que ele fala. Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Um coração grato a Deus, ele é consciente de todas as ações do Senhor na sua vida. Você sabe qual é o oposto de gratidão? Alguém quer arriscar? Ingratidão. Essa é fácil, né? Mas tem uma outra palavrinha
que também é o oposto de gratidão, e que a gente é muito bom nela. Murmuração. Murmuração. Já parou para prestar atenção que como a gente gosta de reclamar das coisas? Eu fico vendo, por exemplo, nós aqui em Goiás, a gente passa uma sequidão gigante. Eu, como gaúcho, eu sinto muita falta da chuva. E a gente, nossa, precisa chover, está um calor. Daí começa a chover. Nossa, está chovendo. Não dá para fazer nada. Que frio é esse, filho? Essa semana eu ouvi isso. Pastor, que frio é esse? Eu falei, filho, você precisa mudar o seu conceito de frio. É só uma brisa. Nada mais do que isso. O salmista aqui, ele fala assim, o que eu posso dar ao Senhor por toda a bondade que Ele tem demonstrado para com a minha vida. Todas as vezes que eu e você investimos o nosso tempo, gastamos a nossa saliva para murmurar, nós estamos perdendo uma oportunidade sem tamanho de glorificar ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem sobre a nossa vida, sobre todos os feitos que Ele tem feito, sobre tudo que Ele tem realizado, sobre o seu sustento, o seu cuidado, o seu amparo, o seu consolo, a esperança que Ele coloca no nosso coração, de que vamos viver dias melhores sempre. Eu e você, como filhos do Senhor, sempre temos essa esperança. Pode estar nublado lá fora, pode estar maior tempestade, mas nós sempre temos a esperança que o sol da justiça vai voltar a brilhar. Se eu e você queremos ter um coração grato a Deus, nós precisamos levar os nossos olhos às ações de bondade do Senhor para com a nossa vida. Você lembra de um cara chamado Jó? Essa semana eu recebi um meme, e eu acho que eu vou apanhar quando eu chegar em casa, porque eu vou contar isso. Se Deus tirou tudo de bom de Jó, por que Ele não tirou a esposa de Jó? A resposta é sua. Você está rindo porque você que entendeu alguma coisa. Jó teve um coração grato ao Senhor. E ele, em dado momento da sua vida, ele resolveu criticar a Deus. Lê o final do livro de Jó. Ele reclama. É óbvio que ele suportou muito mais do que eu e você. Quando as pessoas falam, Jó é um exemplo de paciência, é, pastor, mas ele reclamou no final. Meu irmão, Jó passou por muita coisa. E mesmo assim, no final, ele leva uma surra de Deus, quando ele teve a ousadia de questionar o que Deus estava fazendo. Que eu olho para a vida de Jó e fico pensando, se Deus agisse da mesma maneira hoje, eu e você seríamos fulminados pela presença dele. Nós reclamamos muito mais do que Jó. Nós somos muito mais insatisfeitos do que Jó. Os nossos problemas são muitas e muitas e muitas vezes menores do que Jó. Em contrapartida, as nossas murmurações são muito maiores. Imagina se hoje, ao final do nosso culto, Deus chamasse você para uma conversa. O que você falaria para esse Deus? Será que você glorificaria Ele pelos atos de bondade que Ele tem para a sua vida? Ou será que você ainda teria tantas outras murmurações para fazer? Um coração grato a Deus. Ele é consciente das ações do Senhor na sua vida. Segunda ideia que eu queria que você guardasse de um coração grato é que um coração grato, ele é impulsionado à adoração. Olha o que o verso 13 disse:
erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Se você tem consciência daquilo que Deus faz na sua vida, você é impulsionado por um coração grato a sempre estar na presença dEle em adoração, a louvar ao Senhor, a glorificar o seu nome, a orar na presença desse Deus, a cantar a esse Deus, a estar com os seus irmãos celebrando na presença desse Deus. Algo que nós precisamos entender e compreender na nossa vida, que você não vem a cada domingo nessa igreja, nessa comunidade, porque você precisa receber algo de Deus. Porque aqui é um posto de gasolina da fé, aonde você vem e abastece o seu carro para que você possa passar toda a sua semana. Se essa é a sua expectativa, se é isso que você pensa a respeito de um culto, eu quero frustrar a sua ideia nesse momento. Porque todos os domingos nós nos reunimos aqui, não para receber algo, para abastecer a nossa alma, mas nós nos reunimos com os nossos irmãos que foram comprados por Cristo Jesus para celebrar ao Senhor, para estar na presença desse Deus, com canções de adoração, ouvindo a palavra do Senhor, podendo estar comungando da fé com pessoas que também foram compradas por Cristo Jesus. Por isso que é uma celebração. É um momento onde nós estamos na presença de Deus. E se você é do time do Davi, na autoria desse salmo, eu queria te lembrar de um momento, quando Davi estava na presença de Deus, porque a arca da aliança estava voltando para Israel. E a presença de Deus estava tão cheia na vida de Davi, ele estava tão feliz que aquilo estava acontecendo, que Deus novamente estava no meio do seu povo, que ele começa a dançar na presença de Deus, a celebrar a esse Deus. E ele era o rei. Ele era o rei. Todos os Instagrams da vida estavam voltados para a vida dele. Todas as telas de celular de Israel estavam voltadas para as suas ações. E naquele momento, que a presença de Deus tomou conta dele, ele dança e celebra a esse Senhor. Um coração grato não tem muito a ver somente com aquilo que eu recebo de Deus, com aquilo que Deus pode me dar, com aquilo que Deus pode fazer a meu favor, mas tem a ver com eu conhecer esse Deus, com eu estar na presença desse Deus, e simplesmente a presença dEle bastar para mim, ser o suficiente para a minha vida. E aí, quando eu olho para Davi, eu lembro de um salmo dele, bem conhecido, que você também conhece, que é o Salmo 23. O que diz o Salmo 23, verso 1? Fala aí para eu tomar uma água. Que motivação de vocês, hein, gente? Agora vamos fingir que vocês são felizes? E fala com força, tá? Você sabia que esse salmo, quando você olha ele no original, ele pode ser traduzido também como uma pergunta e não como uma afirmação? Ele poderia ser traduzido da seguinte forma: se o Senhor é o meu pastor, do que eu terei falta? Você não acha que fica diferente? Parece que quando eu falo da primeira vez, eu estou meio que tomando posse de alguma coisa e mandando em Deus. Na segunda tradução, parece que Deus satisfaz o meu coração, que Ele é suficiente. E se Ele está comigo, eu não vou ter falta de nada. O resto é o resto. O que está acontecendo além é além. E em nenhum momento esse Senhor, que é meu pastor, vai desamparar a minha vida. Por isso que quando nós temos um coração grato a Deus,
A maneira que nós adoramos ao Senhor reflete demais esse coração. Por isso que eu tenho cansado, eu como pastor pelo menos tenho cansado, de ficar semana após semana. Gente, tem culto domingo. Gente, vamos participar das coisas. Gente, meu irmão, se você é grato ao Senhor, você vai desejar estar aqui. Se você é grato por aquilo que Deus faz, estar domingo de manhã ou domingo à noite celebrando com seus irmãos é prioridade na sua agenda. Não tem nada mais importante. Um coração grato ao Senhor, ele é impulsionado à adoração. Erguerei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Terceira ideia que eu queria que você guardasse nesse texto, está lá no verso 14. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. E aí eu queria mexer numa feridinha, só um pouquinho. Essa semana eu recebi uma mensagem dizendo que eu sou muito bravo quando eu estou pregando. Então eu vou tentar falar mais calmo para você não se assustar no que eu vou falar agora. Mas um coração grato a Deus, ele é impulsionado à fidelidade. Um coração grato a Deus, ele é impulsionado à fidelidade. Presta atenção no que o salmista diz. Eu cumprirei todos os meus votos diante de Deus somente? Não. Na presença de todo o povo. E eu queria te fazer uma pergunta então nesse ponto. Quantas vezes você já prometeu algo ao Senhor e que você não cumpriu? Quantas vezes? Quantas vezes você deixou de falar algo que você prometeu ao Senhor, julgando talvez uma pseudo-santidade, você não compartilha com ninguém, mas não é porque você é santo demais e você não quer compartilhar o voto que você faz ao Senhor. É porque no fundo você não quer que alguém cobre de você algo que você prometeu diante desse Deus. Às vezes você não fala para o seu esposo, para sua esposa, algo que você prometeu ao Senhor. E aí a gente poderia acabar esse ponto só aqui. Mas quando eu falo de fidelidade, não é somente daquilo que eu prometo a Deus e não cumpro. Tem a ver também com a nossa santidade, a nossa santificação. Porque prometer algo ao Senhor e cumprir diante do povo vai demonstrar o quanto eu me relaciono com esse Deus. O quanto esse Deus que eu adoro, que é subjetivo, que eu não enxergo, ele pode ser demonstrado na presença das pessoas que estão ali convivendo comigo. E aí tem a ver com santificação. Tem a ver com a nossa santidade. A gente tem dificuldade de ser santo quando nós estamos sozinhos. Eu e você, sozinhos, não tem mais ninguém. Nós temos dificuldade de manter a nossa santidade ao Senhor. E a nossa geração tem perdido tanto o temor ao Senhor, que agora virou moda eu expor os meus pecados. Eu expor que Deus, Ele me ama do jeito que eu sou, que eu posso fazer as coisas que eu faço, que Ele nunca vai me desamparar, como se Deus não quisesse mudar a nossa vida. Os influenciadores digitais que têm influenciado a vida do seu filho adolescente, do seu filho que é criança, do seu filho que é jovem, e às vezes você pensa, nossa, que bom! O meu filho está seguindo pessoas cristãs que vão ensinar coisas para ele. Dá uma olhada no que ele está assistindo. Esse evangelho que tem sido vendido na nossa geração, que você não precisa mudar de vida, que você não precisa ter ações de santidade,
que você não precisa mudar a maneira de falar, que você não precisa mudar a maneira de vestir, que você é o centro do universo e que as pessoas se explodam. Não tem nada a ver com o evangelho que Jesus Cristo pregou. O evangelho que Jesus Cristo pregou, lá no último livro da Palavra do Senhor, nos ensina que a fidelidade é algo importante. Porque fala que se nós formos fiéis até a morte, Ele nos daria a coroa da vida. Um coração grato a Deus é fiel aos princípios que o Senhor ensina, porque sabe que os planos do Senhor são o melhor para a vida dele. Existe um grupo musical cristão, já nem existe mais, mas que uma das suas canções falava assim: ah, Deus, me dá a direção, estende a tua mão, os meus planos não são tão bons assim. Ah, Deus, me dá a direção e estende a tua mão, os teus planos são o melhor para mim. Isso tem a ver com fidelidade. E talvez a gente murmure tanto, a gente seja tão ingrato ao Senhor, porque o que levaria o nosso coração à alegria é ser fiel a Ele. Mas isso é um preço muito alto para a gente pagar. Então a gente prefere murmurar. A gente prefere não estar vivendo em santidade diante do Senhor. Um coração grato é consciente das ações do Senhor. Um coração grato, ele é impulsionado à adoração. E um coração grato, ele é fiel ao Senhor. Lembra as 3 perguntas que eu pedi para você anotar na sua Bíblia? As 3 perguntas no seu celular. Você acha que o pastor pede algo sem dar ponto sem nó? É o que eu iria falar com você na conclusão da mensagem agora. Nós não temos controle algum das coisas boas ou ruins que acontecem na nossa vida. Por mais cuidadoso que você seja, você não consegue controlar os fios de cabelo que caem da sua cabeça. Vai por mim. Está caindo bastante cabelo da minha cabeça. Eu estou sabendo o que eu estou falando. A gente não dá conta. Por mais que a palavra que você tenha colocado como expectativa para 2024 seja uma palavra motivacional, que você quer coisas boas para a sua vida, você não tem o mínimo controle do que irá acontecer. Entenda isso de uma vez por todas. Porém, tem algo que você pode fazer, já que você não tem controle sobre as situações. Você pode não colocar o seu coração nas situações ruins que você vai viver no próximo ano, nas lutas e nas dificuldades que você vai viver, em tudo aquilo que talvez você considere como algo ruim para a sua história. E você pode colocar então o seu coração nas ações de Deus no próximo ano, naquilo que Ele está fazendo na sua vida, em como Ele não vai desamparar você, em como Ele está cuidando da sua história. Por isso que olhar as coisas boas e as coisas ruins vai levar o nosso coração a ser grato diante de Deus. E o meu desafio para você como seu pastor, para o ano de 2024, olhe a bondade do Senhor. Os dias são maus, só vai piorar até o dia que os céus vão se rasgar. A gente não vai ter tempo bom, não. Mas o Senhor está com a gente. Ele está cuidando de nós. E aí a gente pode ter um coração grato diante dEle. Que Deus abençoe a sua vida e guarde o seu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é o escritor, é o autor da nossa história.
Obrigado porque esse salmo nos ensina isso. Para onde os nossos olhos devem estar voltados? Para onde nós devemos olhar? E em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor, que os meus olhos, Deus, estejam fitos, Deus, fixados, Pai, na Tua bondade, naquilo que o Senhor tem feito de bom, Senhor. Para que eu venha murmurar menos, para que eu venha ter um coração mais grato ao Senhor, celebrar sempre as Tuas ações. E Deus, aqueles que nessa manhã fazem essa mesma oração junto comigo, Deus, derrama do Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Nós sabemos que os dias serão maus. Nós sabemos, Deus, que as coisas podem piorar. Mas a Tua presença também vai ser maior na nossa vida. Nós sempre temos a esperança de que o Senhor vai voltar. Então, Deus, abençoa. Nós entregamos esse ano de 2023 na Tua presença. E aguardamos com, Deus, ansiedade no Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer em 2024.